Amém? Graças e paz, igreja. Amém? Deus seja louvado. Mais um domingo na presença de Deus. E nós vamos dar continuidade à exposição bíblica das cartas a Timóteo. Nós fizemos a carta de 1 Timóteo e agora vamos fazer a carta de 2 Timóteo. Amém? Peço por gentileza que os irmãos fechem seus olhos nessa hora. Grandioso Deus e eterno Pai, só o Senhor é nosso Deus, só o Senhor é nosso Pai. Obrigado, Deus, mais uma vez, que nós estamos aqui na Tua casa para entoar louvores ao Teu santo nome, para ouvir a Sua rica e inerrante palavra, Deus. Obrigado por esse momento único de confraternizarmos, meu Pai, do bem que é a Tua palavra. Abra nossa mente, Deus, para receber a Tua palavra. Abra nossa mente para receber a Tua palavra, Deus. Abra nosso coração para receber a Tua palavra. Que nada venha tirar, meu Pai, a nossa, aleluia, Jesus Cristo, que nada venha tirar a nossa atenção, Pai, da Tua palavra. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Abra, por gentileza, a palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, no seu capítulo de número 1. Quero desde já agradecer aos amados irmãos por ter acompanhado a exposição bíblica de 1 Timóteo, que está tudo gravado no YouTube. Eu quero também agradecer aos irmãos que têm acompanhado no YouTube, que tem sido uma bênção. Peço que os irmãos continuem acompanhando, que nós vamos expor aqui, pela misericórdia do Senhor, a carta de 2 Timóteo, que diz assim, todos em posse, que diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo número 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de Ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de Tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em Tua avó Lóide e de tua mãe Eunice, e estou certo de que também em Ti. Por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em Ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor, do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E, por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarde o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onésiphoro, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até
me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia na parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém? Nós vamos, pela misericórdia de Deus, como já dito, expor mais uma vez a rica palavra de Deus. Hoje é um domingo que passamos, um enlutamento, mas como já foi dito aqui, graças a Deus ela está com o Senhor agora. E um dia nós vamos estar lá, amém? Glória a Deus. A dor da separação é complicada, mas saber que existe um Deus poderoso que deu o seu Filho por nós, para que nós viéssemos a passar uma eternidade com Ele no gozo eterno, é satisfatoríssimo. Nós vamos ver isso nessa carta aqui. Aqui nós vamos falar da eternidade. Lembra que a gente sempre fala da eternidade? Aqui nessa carta, nesse capítulo, vai ser falado que Ele preparou um lugar para nós. E esse lugar é onde que eu vou ver todos vocês e que vocês vão me ver lá. Não se engane. Não tenha dúvida disso. Deus está conosco. Deus está contigo. Deus nunca, jamais não vai nos abandonar. Amém? 2 Timóteo, Paulo ainda, introdução, a livre introdução, na 2 Timóteo, Paulo ainda encontra-se preso na masmorra mametina. Nessa masmorra mametina, Paulo escreve também, como de fato escreveu a primeira, escreve a segunda carta a Timóteo. Nessa masmorra, aonde Paulo passava frio, passou fome, aonde os ratos eram o seu companheiro, aonde ali de perto ele viu a solidão, aonde que ele escreveu a seu amigo Timóteo: vem rápido ter comigo, porque o inverno está chegando, traga comigo as palavras do Senhor e a capa. E nesse lugar aonde que em cima da cadeia só tinha um buraco para onde que descia a comida, para onde que chegava a luz do sol, aonde que todos os seus amigos o abandonou, Paulo escreve a segunda carta a Timóteo também. E essa daqui são as últimas palavras de fé e de amor para o seu amigo, onde que deixou essa palavra de fé, tanto para Timóteo, quanto para mim, quanto para você. Paulo estava encarcerado, mas como dito já, a palavra de Deus jamais fica encarcerada. A palavra de Deus jamais fica presa. Paulo, no mesmo vivendo o abandono dos seus possíveis amigos, ele não desanimou, ele não desistiu, porque ele sabia que quem estava do seu lado era nada mais, nada menos que Cristo Jesus e a sua santa palavra. Ele sabia o Deus que ele cria, ele sabia o Deus que ele seguia, ele sabia aonde ele estava e para onde ele ia. Paulo sabia para onde ele ia. Você sabe para onde você vai? Ele sabia para onde ia. Ele não tinha dúvida disso. Como foi falado, ele estava encarcerado, mas a sua palavra jamais. Essa daqui, amados, é a mais pessoal das cartas pastorais e de suas mais emocionantes e a mais emocionante carta já escrita. Porque Paulo escreveu essa carta com amor, porque ele já sabia que dali ele não sairia com vida. Então pensemos nós, imagine você encarcerado por pregar o verdadeiro evangelho, sendo perseguido por Roma, o Império Romano, porque simplesmente pregou o verdadeiro evangelho, encarcerado. Agora Paulo sabia que dali ele sairia para a morte. Muitos não aguentariam, cometeria o suicídio ou entraria em uma depressão profunda, não conseguiria fazer mais nada. Mas Paulo sabia e escreveu essa carta aqui, uma carta de próprio cunho, uma carta inspiradíssima, uma carta urgentíssima. Pense se você conseguiria. E ele sabia que a morte que o esperava era uma morte de cortar o seu pescoço fora. Olha só. E Paulo escreve essa carta.
E essa carta ele escreve a Timóteo, tanto também como a primeira, agora a segunda, para que venha preservar intactamente o Evangelho Sagrado de Cristo. Lembramos que na primeira carta a Timóteo, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, Paulo veio falando a Timóteo, toma cuidado, Timóteo, o que você vai fazer, Timóteo? Toma cuidado com esse, com aquela. Olha, faça isso na igreja, Timóteo, toma cuidado, não entra por aqui, não vai por ali. O caminho é Cristo, Timóteo. E agora, Paulo vai continuar acendendo essa chama no coração de Timóteo. Ele não vai parar. Ele podia ter parado na primeira carta, mas ele faz a segunda carta, Senhor, agora que acenda essa chama, Timóteo. Não pare, Timóteo. Ele continua incentivando, mostrando para mim e para você que nós também não podemos parar. A chama tem que permanecer acesa. Adversidade você vai ver, você vai ter e vai ver, mas mantenha a chama em Cristo acesa. O que mantém a chama acesa? O alimento nela. O que mantém o fogo aceso, querido, o fogo do Espírito Santo, é você alimentando com a palavra de Deus. Então Paulo sabia que ele tinha que incentivar mais e mais a Timóteo a não parar, porque as adversidades iam continuar. Mas foi isso que Paulo fez, e por isso que Paulo escreveu essa carta aqui. Ele tinha que falar a Timóteo a ser fiel às Sagradas Escrituras, querido. Um minutinho. As Sagradas Escrituras. Timóteo teria que permanecer fiel às Escrituras, alimentando-se da santa e inerrante palavra de Deus e cumprir a missão através dela. No entanto, Timóteo tinha que permanecer nas mesmas verdades que ele aprendeu desde criança. Como ele aprendeu desde criança? Através de sua mãe e de sua avó. Porque aqui Paulo fala mais uma vez da importância do Evangelho lá no lar. Da importância do Evangelho lá do lar. Nós bem sabemos que o pai de Paulo ele era um grego. E a avó era convertida ao cristianismo. Mas além de o pai dele ser um grego, não foi um empecilho para que a mãe e a avó colocassem o Evangelho na casa dele e no coração de Timóteo. Paulo citou lá na primeira carta, agora cita de novo. Ele fala, olha, a sua mãe e a sua avó Lorde e tua mãe Eunice, Timóteo. Então Paulo dá um incentivo a Timóteo. Por que Paulo dá esse incentivo a Timóteo também? Porque Timóteo agora estava em um ambiente totalmente hostil, queridos. Ou não era? Perigoso. E quem governava, como dito, nada mais nada menos que era o Império Romano. Um império organizado e cruel. E era organizado e cruel e ele era liderado por Nero. Simplesmente por Nero. Vocês já ouviram quem é Nero? Como já foi dito lá na primeira carta. Então, se você não viu, procure saber quem foi Nero. Nero foi louco e cruel. Só para ver a memória dos irmãos, que matou a própria mãe. Tacou fogo na cidade e culpou os cristãos. Que colocou os cristãos para ser motivo de alimento aos leões na arena. Simplesmente por falarem que eram cristãos. Aonde um lugar que era cheio, em Éfeso, era cheio de idolatria. Num lugar cheio de deuses, que a principal era a deusa Diana. Num lugar que era cheio de filósofos. Vai lá debater com filósofos, se você não conhecer da palavra, eu quero ver. São inteligentes demais, são sábios demais. Então ele chegou nesse ambiente para pregar. Então Paulo sabia aonde que estava levando Timóteo. Porque nós bem sabemos que Paulo passou lá de 2 a 3 anos ali pregando ali, alugou uma casa ali, alugou um lugar para pregar. Alugou um anfiteatro ali para pregar o Evangelho de Cristo. Ele sabia com que Timóteo ia dar. Então por isso que Paulo disse, olha, não desista, Timóteo. Como eu escrevi na primeira carta, eu escrevo a segunda carta. Não desista, Timóteo. E você, quer desistir por quê? Por quê? Jesus Cristo não desistiu de mim. Jesus Cristo não desistiu de você. Como foi dito aqui agora,
miserável homem que somos. E se fosse pela misericórdia de Deus, o que seríamos? O que seria de nós? Não podemos pensar só nesse plano terreno. Temos que pensar na eternidade, que ela vai chegar para mim e para você. E no grande dia do juízo, que vai chegar para mim, para você e para todos, sem exceção. Não desista daquele que não desistiu de você. Jamais vira as costas para o Evangelho de Cristo. Jamais vira as costas para aquele que morreu e ressuscitou, e a destra de Deus está nesse momento. Por isso que Paulo escreve a segunda carta: mantenha a chama acesa, Timóteo. Mantenha a chama acesa. O Evangelho, queridos, é insubstituível. O Evangelho de Deus é sempre atual. E o Evangelho é vivo e poderoso e eficaz. Preste bem atenção nisso. O Evangelho é insubstituível. O Evangelho é sempre atual, vivo, poderoso e eficaz. Preste bem atenção nisso. Guarde isso na tua cabeça. Isso só a nível de introdução, que diz assim o versículo número 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Na introdução, Paulo, normalmente, ele já se coloca como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Como nós bem sabemos, muitos achavam que Paulo não era apóstolo, mas nós conhecemos a palavra que Jesus apareceu para ele, e nesse entanto, dessa conversão, ele viu a Cristo, então ele é apóstolo, e muitos achavam que isso era mentira. Então nas cartas ele sempre fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, da conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A vida que está onde? Em Cristo Jesus. Pela vontade de Deus. E o que é um apóstolo? Um apóstolo é aquele que é mandado em missão, é escolhido unicamente por Jesus. É aquele que é mandado em missão, escolhido unicamente por Jesus. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na terra, não tem? Você tem um papel a desempenhar na terra, você tem um papel a desempenhar na comunidade eclesiástica, na igreja. Você e eu, nós temos um dom. E esse dom, ele não pode ficar guardado. Ele tem que ser para a honra e a glória de Deus. Paulo tinha essa missão. Ele vai falar: eu fui dado como apóstolo, como mestre. E nós também temos uma missão aqui na terra. Nós temos a missão aqui na terra de levar o quê? O seu evangelho. O evangelho de Cristo. Segundo a promessa da vida. É uma declaração. Esta declaração é única em comparação às saudações de outras cartas de Paulo. Era apropriado aqui porque Paulo foi preso novamente em Roma e esperava ser executado. Portanto, esta promessa de vida era especialmente preciosa para ele. Qual é a promessa de vida que Paulo tinha? Se ele estava indo à morte, que ele sabia que ele ia ter a cabeça cortada. Qual é essa promessa de vida? A promessa da vida eterna. Você tem fé para isso? Você tem fé para isso? Você crê na vida eterna? Glória a Deus. Nós temos que crer, nós somos crentes e cremos nisso fielmente. Nós temos que crer nisso fielmente. Paulo fala assim: a promessa da vida eterna, dada por quem? Por Deus. Ele deu essa promessa. E quando ele deu essa promessa para mim e para você? Lá na cruz. Foi lá na cruz. Foi lá na cruz. Foi lá na cruz. A Timóteo, no versículo número 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. 4. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que em minha alegria seja completa. Recorde-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. A Timóteo, meu filho amado,
Paulo pensava muito na sua família espiritual. Tanto é que ele fala a Timóteo, meu filho amado. Paulo, tipo que adotou Timóteo. Quando ele foi em Listra, na sua viagem missionária, ele viu que Timóteo não tinha uma fé fingida, ele sabia da fé de Timóteo. Ele meio que adotou Timóteo para Timóteo andar com ele, porque Paulo sabia da fé que existia em Timóteo. Então Paulo, ele sabia da vida espiritual de Timóteo. Tanto é que ele chamava, como já dito, Timóteo, meu filho amado. Essa igreja é a comunhão que nós temos que ter um com o outro. Nós somos uma família. Sabia? Nós somos uma família em Cristo. Para sempre em Cristo é uma família. Nós oramos uns pelos outros, intercedemos uns pelos outros, nos preocupamos uns com os outros. Será que o irmão está bem? Será que a irmã está bem? Estão precisando de alguma coisa? O que está acontecendo? Está precisando do quê? Uma oração? O que for? É uma família, irmão. Somos uma família em união, não importa quantos membros temos. É uma família em união. E nosso Pai é Cristo Jesus, nosso Deus eterno. Nosso Pai é nosso Deus. Além de nós temos um Pai, nós temos um Deus Pai. Temos um Deus Filho e o Espírito Santo que habita na igreja. Quer mais alguma coisa? Quer mais que isso? Nós somos uma família. Timóteo fala assim, olha, a vida espiritual dos irmãos compete a nós também. Nós temos que preservar a vida espiritual. Temos que nos preocupar uns com os outros. Porque Paulo fala assim, e sobre os seus verdadeiros antepassados. Quais são esses antepassados que Timóteo cita, que Paulo cita aqui? São os judeus, amados, que antigamente, verdadeiramente, acreditavam em Cristo e em Deus, que não se corromperam. Aqueles que ensinaram a palavra verdadeira a Paulo, aos meus antepassados. Quando ele cita antepassados, foram os judeus que ensinaram a palavra a ele. O que você aprendeu? O que você tem aprendido? O que eu aprendi? Confesso que na minha vida de crente, eu vi muita coisa. Vimos muita coisa. E todas elas me serviram por lição. Sem medo de errar. As coisas boas e as coisas ruins me serviu como lição. Na hora, quando você viu aquelas coisas heréticas, você pensa assim, por que eu estou passando por isso? E te garanto que no coração vem aquela revolta de ser enganado, vem aquela revolta de, meu Deus do céu, como eu fui acreditar nisso? Mas hoje eu sei por quê. É para que eu e você nos empenhamos mais em oração, nos empenhamos mais em ler a Sagrada Escritura com o Espírito Santo. E não ficar pendurado em qualquer homem, mas sim no homem dos homens, Cristo, e na sua inerrante palavra. Então os antepassados ensinaram isso a Paulo. Então tudo aquilo que você aprendeu, passe numa peneira e veja. Passe numa peneira e veja o que você aprendeu para ver o que está servindo na sua vida. Graça, misericórdia e paz. Paulo usou desse versículo para mostrar que os ministros de Deus precisam mais de misericórdia. Paulo mostrou esses versículos para mostrar para mim e para você que os ministros de Deus precisam mais de graça, precisam mais de misericórdia. Todas as cartas que Paulo escreve em Romanos, Coríntios, em 1 Romanos, capítulo 1, Coríntios, capítulo 1, Coríntios, capítulo 1, Coríntios 1, 3, 2, Coríntios 1, 2, Gálatas, Paulo escreve graça e paz. E aqui agora ele acrescenta misericórdia. Graça, misericórdia e paz. Amados, quem aqui não precisa de misericórdia? Na verdade, quem aqui não precisa de misericórdia? Quem aqui não precisa da graça e da paz? Mas todos nós precisamos de graça, misericórdia e paz. Mas aqueles que ministram a palavra de Deus precisam muito mais de misericórdia. Porque os que ministram a palavra de Deus
são muito mais atacados. Muito mais atacados, ou não é assim? Porque quem não conhece a palavra de Deus, a frase, e conheceu você antes da conversão, a frase que vem é essa: quem é ele e quem é ela para estar pregando o Evangelho de Cristo? Eu lembro-me muito bem do que ele fazia, do que ela fazia. Agora está dando uma de bonzinho, levando a palavra de Deus. Você nunca ouviu essa frase? Mesmo você não sendo... Quando eu falo ministro, todos nós somos ministros do Deus. Eu estou falando daquele que está na frente, na liderança. Você nunca ouviu essa frase? Eu já. Mas sabemos que a quem nós servimos, sabemos por que servimos. E sabemos qual é o motivo de pregarmos a palavra de Deus. Porque nós tivemos uma transformação genuína. O velho homem já não existe mais. A velha mulher já não existe mais. O Espírito Santo habita nesse templo que é teu corpo. O Espírito Santo habita na nossa vida. E tudo mudou. Ou não mudou? Se não mudou, está na hora de mudar. Se não mudou, abre o coração para Ele. O Espírito Santo abre o coração para Deus. Está na hora. Ou nós sabemos a hora que Jesus vai voltar? Alguém sabe? Jesus falou assim: nem eu sei a hora. Ninguém sabe. Mas Ele vai voltar. Então, temos que ter mais misericórdia. Spurgeon escreve assim, ouça com bastante atenção, por favor. Você já notou uma coisa sobre os ministros cristãos? Que eles precisam de ainda mais misericórdia do que outras pessoas? Embora todos precisem de misericórdia, os ministros precisam mais do que qualquer outra pessoa. E assim o fazemos. Pois se não formos fiéis, seremos maiores pecadores ainda do que os nossos ouvintes. E é necessária muita graça para sermos sempre fiéis. E muita misericórdia será necessária para cobrir nossas deficiências. Portanto, chamarei essas três coisas para mim: graça, misericórdia e paz. Você pode ter as duas, graça e paz. Mas eu preciso de misericórdia mais do que qualquer um de vocês. Então, eu tomo de mão amorosa do meu Senhor e confiarei e não temerei medo, apesar de todas as minhas falhas, fraquezas, tropeços, erros, no curso de todo o meu ministério. É isso que Spurgeon diz, que ele precisa muito mais de misericórdia nos erros que ele vai cometer durante o seu ministério. Ou nós, que estamos ministrando a palavra, não estamos sujeitos a erros? Sim, bastante. Mas ao julgar-me, não julgue, pode até me julgar, mas julgue a palavra de Deus. Faça como os bereanos, na verdade. Julgue a palavra de Deus. Eu sou falho. Muito falho. E é pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui, cumprindo o chamado que Ele nos deu. Porque por mim, não tenho força nenhuma para isso. Mas pela graça, a misericórdia e a paz que Ele coloca no coração, aí sim. Aí sim. E foi isso que Paulo estava falando para Timóteo. E é isso que Paulo está falando para nós agora. Pense em Cristo. Pense na misericórdia dele. Pense na graça e na paz que Ele colocou no teu coração. Continuemos. Ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Que hora que Paulo lembrava Timóteo nas orações? Noite e dia. Para muitos pode ser fácil achar que, pelo menos, vamos entender, Paulo estava encarcerado 24 horas, então seria fácil para ele orar para Timóteo noite e dia. Mas não é esse o propósito aqui da carta, não é isso que Paulo está dizendo. Ele orava por quê? Regularmente a ele, porque ele amava Timóteo. Ele lembrava de Timóteo. Se você está preso, talvez a sua oração venha para ser que você seja liberto da prisão. Mas ele estava orando para os amados irmãos, orando para Timóteo dia e noite, para os irmãos dia e noite. Ele não deixava de mencionar Timóteo. Que lição de vida maravilhosa para nós, não é verdade? Em oração, lembrar dos irmãos em oração, colocar ele na sua oração. Mas Deus ouve as nossas orações, Ele ouve, amados.
Ele ouve. Ele ouve, Ele sabe do teu coração, Ele sonda o teu coração. Ele sonda o meu coração. E Paulo na prisão, ainda falando de oração, se ele não pudesse pregar, como ele estava sozinho, e Paulo era um missionário, um pregador e um mestre, então se ele não pudesse pregar, o que ele tinha que fazer na prisão? Orar. Olha aí o tamanho do poder que tem a oração. Ou não tem? Muito. Mas muito mesmo. Não sei o jeito que você gosta de orar. Uns sozinho no quarto, junto com o cônjuge, outros em qualquer lugar que seja. Mas a importância da oração, o efeito dela é eficaz. Porque como a gente sempre diz aqui, o poder da oração não está em você que está fazendo, está naquele que está ouvindo, que é nosso Deus. É Ele que ouve a sua oração, Ele sonda o teu coração e sabe da sua sinceridade. Porque nós não podemos sermos hipócritas igual os fariseus. Nós temos que orar de coração, mas eu preciso de colocar palavras bonitas na minha oração de forma nenhuma. A oração é orar, é falar e agir. É você orar e conversar com o Pai. Paulo conversava com o Pai. Você não conversou com seu pai? Conversa com Deus, que Ele é o Pai. Senta. Puxe a cadeira. Converse com o Pai. Dobre os seus joelhos, fique de pé na forma que for, mas converse com o Pai. Pai, estou passando por isso. Pai, é isso. Pai, é aquilo. Deus, Pai, é isso. Converse com Ele. Converse em mente mesmo. Ele sabe o que você está pensando. Converse espiritualmente com Ele. Paulo fez isso na prisão, queridos. Paulo fez isso na prisão. Ele lembrou de Timóteo na prisão, de todos ali na prisão. Temos que ser exemplo. Isso aqui é um exemplo para mim e para você. Nas minhas orações, talvez as lágrimas de que Paulo se lembra fossem lágrimas que Timóteo derramou na última separação, porque ele fala assim: para que na minha alegria seja completa, recorde-me da tua fé não fingida. Anteriormente, Paulo vai falar das lágrimas. Essas lágrimas podia ser da dor da separação de Paulo com Timóteo, porque se Paulo considerava Timóteo como filho, Timóteo considerava Paulo como pai. Não era um filho adotivo, espiritualmente? Houve uma dor de separação. Agora Timóteo sabia que o seu mestre, o seu pai espiritual, estava preso, encarcerado e que ia morrer. Agora a situação, imagina a cabeça desse moço. Imagina a cabeça desse menino. E Paulo incentiva ele: agora você vai lá, naquele território minado, falar das Sagradas Escrituras, sabendo que, por esse mesmo motivo, Paulo agora ia perder a cabeça. Agora ele manda um jovem para lá: vai lá fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, Timóteo. Vai lá. Então essas lágrimas derramadas, com certeza, assim eu acho, que era a dor da separação. Lembra-me das suas lágrimas, Timóteo. Que homem, né, meu? Que fé. Que diferente que é. Para que a minha alegria seja completa, eu me recorde da tua fé não fingida. Paulo ficou genuinamente feliz. A alegria de Paulo estava completa ao lembrar da fé de Timóteo, que era uma fé não fingida. O que é uma fé não fingida? Lembrando por que Paulo fala isso, porque, como dito aqui, como lido, a fé de Timóteo era uma fé genuína, porque ele tinha, Paulo conseguiu enxergar e ver essa fé na mãe e na avó, e transmitida para Timóteo. Então Paulo sabia que em Timóteo não havia uma fé, que Timóteo tinha uma fé não fingida. Agora, essa fé não fingida, como nós podemos trazer para o dia de hoje? Muitas pessoas têm uma fé fingida, sabia? Infelizmente tem uma fé fingida. É uma fé de aparência. Uma fé de, quando faz oração, faz aquelas caras, né?
Uma fé que para aparecer para o pastor, para aparecer para o presbítero, para aparecer para a igreja, uma fé fingida. Uma fé que você consegue enxergar que não é uma fé genuína. Que na primeira prova que passar, vai murmurar contra Deus. Uma fé que não está firmada na palavra de Deus. Uma fé que está firmada em homens. Uma fé que está firmada em tudo, mas menos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo viu em Timóteo que Timóteo não tinha essa fé fingida. Recorde-me, antigo, da sua fé não fingida. Não é uma fé hipócrita, uma fé de ato. Lembra que é hipocrisia? Uma fé de ato, não era uma fé de ato, uma fé que no teatro, não, era uma fé, não era uma fé hipócrita, uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira em quem? Em Paulo? Uma fé verdadeira na sua avó, na sua mãe, uma fé em Cristo. Timóteo abriu o coração para o Evangelho de Deus. Timóteo abriu o coração para a rica palavra do Senhor. É o mesmo que nós temos que fazer, abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Temos que ter essa fé não fingida, uma fé verdadeira e genuína na palavra de Deus, uma fé em Cristo. O que adianta ter uma fé fingida? Na primeira prova, o que vai acontecer? Deus prova. Na primeira situação adversa que Deus colocar na tua vida, o que vai acontecer? Na primeira provação que Deus colocar na tua vida, você que tem uma fé fingida, o que vai acontecer? Se você não tem uma fé formada e fixada nas Sagradas Escrituras, o que vai acontecer? Corre o risco até de se desviar, porque talvez não deixou a palavra entrar no coração, deixou tudo, mas menos a palavra. Menos a palavra do Senhor. Estou convencido de que também habita em você uma fé não fingida. Isso já nos leva a pensar que Timóteo, ele não tinha uma fé não fingida porque ele aprendeu com a sua mãe e com a sua avó. Isso nos mostra o nosso relacionamento com os filhos. O nosso relacionamento de pai e mãe para com o filho, junto com a palavra de Deus. Como foi dito aqui agora, não deixe de ensinar os seus filhos, os seus netos, a santa palavra de Deus. Não deixe. Não deixe. Dá um jeitinho e fala. Dá um jeitinho e fala. Não pare de ensinar. Não pare de ensinar. Faça o seu papel de pai. Se os filhos vão entender, porque vai chegar um dia, sabia disso? Vai chegar um dia que os seus filhos, os nossos filhos, vão prestar conta. A salvação do teu filho, da tua filha, está baseada em você, pai e mãe. A salvação está baseada nas Sagradas Escrituras. Então vai chegar um dia que os seus filhos vão prestar conta. Então, cabe a você também a ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque esse dia vai chegar. Os seus filhos vão crescer. E vai chegar o grande dia para eles também. Para todos nós. Versículo de número 6. Mantenha. Vamos lá. Por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Só esse por hora. Por essa razão, torne a lembrar de que mantenha vivo a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Para conhecimento da igreja, por que Paulo ele cita mantenha viva a chama do dom de Deus a Timóteo? Como para conhecimento dos irmãos, Paulo, em suas viagens missionárias, o que ele fazia? Ao chegar na cidade, ele já procurava as sinagogas, certo? Preste bem atenção. Ao chegar nas cidades, ele já procurava as sinagogas. Todas as cidades que Paulo foi,
ele já procurava saber aonde ficava a sinagoga. As sinagogas era a igreja dos judeus. E ali, chegando, Paulo, o que ele fazia? Ele se apresentava como Paulo, um judeu, que de fato ele era um judeu. E ao falar que ele era judeu, a se vestir como judeu, ele já olha só a sabedoria, ele já se infiltrava ali na sinagoga. E Paulo, para falar, eles perguntavam numa conversa, conjecturando, Paulo dava um jeito de citar que ele teve como professor nada mais, nada menos que Gamaliel, um dos mais conceituados professores daquela época, rabino. E quando falavam isso, animava o coração desses judeus da sinagoga e logo colocava Paulo para pregar na sinagoga deles, achando que Paulo, obviamente, ia pregar o Antigo Testamento e os usos e costumes dos judeus. Mas quando Paulo realmente ele começava a pregar desse jeito, ele logo, o que ele fazia dentro da sinagoga? Pregava Cristo. E o que acontecia com Paulo quando ele pregava Cristo? Era expulso da cidade, era apedrejado, era chicoteado. Mas ele pregava Cristo. Ele não deixava de pregar a Cristo com ousadia. Ele não deixava de pregar a Cristo com o dom de Deus que era colocado na vida dele. Então Paulo fazia isso nas cidades. Então Paulo, ele via essa força em Timóteo. Olha, Timóteo, eu fazia assim. Faço mesmo. Faço mesmo. Era desse jeito que Paulo fazia. Mantenha a chama viva do dom de Deus em sua vida, Timóteo, mediante a posição das minhas mãos. O que é manter a chama do dom de Deus viva? Não podemos nunca deixar de manter a chama de Deus viva em nossos corações. Nós temos que entender que essa chama que Paulo usa, não é essa chama que você vê por aí, não. Não é essa chama que você vê, não, que de perder sentido, de perder sentimentos. Coloca fogo na igreja, Senhor. Não é isso aí, não. Não é essa chama aí que eu estou falando. É a chama divina, do dom de Deus. Essa chama que não tira o sentido da pessoa. É uma chama verdadeira. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela queima igual chama no teu coração, ou não é assim? Então mantenha essa chama viva no teu coração. Use dessa estratégia. Seja ousado, Timóteo, como eu fui ousado. Quando eu pregava nas sinagogas, eu usava dessa maneira. Faça o mesmo, seja ousado. Usa a chama de Deus, que Deus colocou esse dom em você, Timóteo. O dom era de Timóteo? Não, o dom era de Deus, mas colocou no coração de Timóteo. E essa mesma chama Deus colocou no teu coração, sabia? O Espírito Santo habita em você ou não? É a mesma chama. Mantenha essa chama acesa, Timóteo. Timóteo tinha um dom valiosíssimo na vida dele, tem um talento valiosíssimo, só que por a timidez de Timóteo e pelas constantes enfermidades, Timóteo recuava. E quando Timóteo via que estava vindo, podia ver o que estava vindo por vir, o que acontecia? Havia um desânimo. Ele talvez não iria agir de ousadia para pregar a palavra de Deus. Não, talvez Timóteo queria fugir desse confronto. Paulo não fugia do confronto. Paulo confrontava. E ele falou isso para Timóteo, a primeira carta do capítulo 1 até o capítulo 6, todinho isso aí, não fuja do confronto. O que é fugir do confronto? É partir para a briga? Não. É confrontar quem? Os falsos mestres. E o porquê? Para que isso não venha se propagar. Para que isso não venha dar, para que o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho, fique na mente das pessoas e no coração, não o que os falsos profetas estavam ensinando. Tinha que confrontar, amado. Nós temos que confrontar. Não podemos nos calar. Não tem como nos calar. Você está vendo, eu estou vendo, está errado, está errado. A Bíblia diz, aonde a Bíblia não dá ouvido, onde a Bíblia não fala, você não dá ouvido. Aonde a Bíblia não está falando, para que você dá ouvido?
ensina o correto. Então Paulo fala assim, olha, você, Timóteo, tem que usar essa ousadia que me deu para confrontar os que estão mentindo, os que estão enganando, Timóteo. Então mantenha viva essa chama no teu coração, Timóteo. Paulo queria desenvolver dentro dele a ousadia necessária para que realmente liderar um rebanho. E exemplo de confrontar, tem uma passagem bíblica que Paulo confronta nada mais, nada menos que Pedro. Publicamente, sabia? Paulo confrontou o apóstolo Pedro. Publicamente. Porque Pedro, quando estava perto de judeus, agia como judeu. Quando estava perto de gentios, agia como gentios. E aí? Então, eu vou ficar bem com aquele grupinho, vou ficar bem com aquele grupinho. Vou ficar bem ali, vou ficar bem aqui. Então, você vai ficar conjecturando, ficar bem com aquele que está pregando um falso evangelho, porque ele fala de Deus, ou você vai ficar bem com aqueles que estão pregando o genuíno evangelho. Então, ficava assim, não é assim, Pedro, que funciona. Quando você está com ele, você é dessa maneira. Quando você está com ele, você está dessa maneira. Então, ele incentiva a Timóteo a confrontar. Não se junte a eles. Eles estão indo para esse caminho é errado. Timóteo, vai para esse caminho. Então, Paulo dava esse incentivo a Timóteo. Mantenha a chama viva. Por quê? Timóteo agora tem que liderar um rebanho. E é fácil liderar um rebanho? Hein, pastorzão? É fácil liderar um rebanho? É fácil, irmãos, liderar um rebanho? Como foi dito lá atrás, a minha digital não é igual a da irmã, que não é igual a do irmão, que não é igual a de ninguém. Cada cabeça tem um jeito de pensar, tem idades, né, idades diferentes, mais novas, mais velhas. Cada um tem um jeitinho, cada um tem o seu problema, tem as suas virtudes. Cada um quer conversar um pouquinho aqui, quer saber um pouquinho lá, cada um tem um jeito. Então não é fácil lidar com o rebanho, por isso que Paulo dá esse manual a Timóteo da primeira carta. Olha, tratai os velhos desse jeito, as moças, os moços, as viúvas, sabe, as mulheres de um jeito. Então Paulo dá esse manual e aqui ele continua a incentivar, porque não seria fácil para Timóteo. Isso nos remete nos dias de hoje, não é fácil hoje também. Os ataques estão aí. Os ataques estão aí. E não é uma ousadia normal, é uma ousadia divina. É uma ousadia celestial. Tem que ter coragem, confiança e audácia para agir de acordo com a vontade de Deus. É essa ousadia que Paulo tinha, que Timóteo também tem que ter, que eu e você nós temos que ter também. Agir conforme a vontade de Deus. É essa ousadia aí. Não é uma ousadia soberba, eu sou mais que você, então você me escuta. Não é isso. É uma ousadia divina. Uma confiança que Deus deu, porque Deus deu o dom a ele para pregar o Evangelho. Deus deu o dom para você e Deus deu para mim. Amém, amados? Por essa razão, torne a lembrar-te. Fé, por essa razão, torne a lembrar-lhe. A lembrar do quê? Da fé firmada no coração de Timóteo. Por isso que Paulo fala isso para ele. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Seja ousado, vá em frente, Timóteo. Não recue, não desanime. Mantenha viva a chama do dom divino que está em você. Timóteo não poderia ser passivo e apenas deixar tudo acontecer. Ele precisava ser ousado e manter viva a chama do dom de Deus que estava nele. Alguns têm dons dados a eles por Deus, mas esses dons são negligenciados. Não é verdade? Todos nós temos dons, mas às vezes esses dons que Deus nos dá, ele é negligenciado. Por quê? Esses dons que Deus dá a mim e a você, eles têm que ser estimulados sempre, sabia? Sempre. Para que se há algum medo, esse medo vai embora. E esses dons que Deus dá para mim e para você, não é aqueles dons de robotizado. É dom genuíno do Espírito Santo. Deus não quer te envergonhar. Ele não vai te envergonhar. Que dom que eu tenho? Você sabe. Você sabe. Você sabe.
Não guarde ele na gaveta, não. Eu recebi um dom de Deus, então vou abrir a gaveta, guardar aqui, ninguém viu, então eu guardo aqui, não vou usar. Não, não faça isso. Não faça isso. Não faça. Todos nós, talvez não tenhamos o mesmo dom. Mas a obra, cada um faz aquela conforme Deus quer. Uns pregam, uns louvam, outros ministram, não é assim? Ou tem o dom da ciência, o dom do ensino, o dom do louvor, o dom do apacentamento. Cada um tem o seu dom. Não é verdade? Uns falam baixinho e devagarzinho da palavra de Deus. E no final da conversa, se o Espírito Santo não usou essa pessoa para converter, ela usa para converter desse jeitinho bem calmo. E a pessoa está em pranto. Eu já vi isso acontecer na minha frente. Sentou do lado para conversar. Quando eu vi a pessoa estava chorando, eu disse: opa, Deus está ali. Se arrepende. Só uma pessoa não ganha. Se ela pegar o microfone, ela treme, não consegue. Eu mesmo, se for evangelizar na rua, eu tremo, eu não gosto. Não é verdade? Tem gente que tem dom de apacentar e não tem o dom de pregar, mas é pastor também. Apacenta de uma forma que você assim, com carinho, você pega aquela ovelhinha, põe no colo, tira todos os carrapichos, tira tudo, limpa a ovelha, limpa a lã, arranca tudo fora, dá aquele banho na ovelha, senta, dá o alimento, dá água, dá o alimento, coloca ali naquele melhor lugar para dormir confortavelmente, ainda fala da palavra com a calma, vai visitar, vai fazer. Isso é um dom. Ou se é o dom da ciência, de ensinar, para assim, olha, é isso aqui que a Bíblia diz. Mas esses que têm o dom da ciência, tem que ter o dom da ciência, o dom do Espírito Santo também, para que não fique robô. Né? Fique robô, que não, tem que ter unção do Espírito Santo também, senão não adianta de nada. Falar, e por si só falar, olha, realmente ele conhece, realmente ele é intelectual da palavra, mas se não tem unção, do que adiantou? De nada. Então Deus deu um dom para você, Deus deu um dom para mim, para todos. Não guarde ele. Timóteo, não guarde o dom de Deus na tua vida, Timóteo. Use ele. Vamos lá. Mantenha viva. Mantenha viva. Tem ideia de atiçar o fogo para mantê-la acesa e forte. Se o fogo é deixado por si mesmo, ele vai acontecer o que? Ele vai se extinguir. Mas Deus quer que mantenhamos os nossos dons queimando fortemente para Ele. Se todo mundo não sabe, todo mundo sabe, creio eu, que o fogo precisa de 3 elementos para funcionar, na verdade? 3 elementos: combustível, o oxigênio e o calor, que é a fonte de ignição. O combustível, o oxigênio e o calor, que é a fonte de ignição. Essa fonte de ignição pode ser uma madeira, pode ser um plástico, pode ser qualquer coisa. Tem que ter essa ignição. Então forma o triângulo. Né? E essa chama no coração do cristão não é diferente, sabia? Não é diferente. É essa chama aqui que está falando. Qual é o nosso combustível? A palavra de Deus. Qual é o nosso oxigênio? Jesus Cristo. E qual é a nossa fonte de calor? O Espírito Santo. Mantenha essa chama acesa no teu coração, crente. Mantenha essa fonte de calor no teu coração. É a mesma coisa para nós. Se nós não podemos manter isso, temos que manter isso aceso dia e noite no nosso coração. E Timóteo fala assim, olha, Paulo fala assim, que está em você mediante a minha posição de mãos. O que? Essa chama está em você que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Então quer dizer que a hora que Paulo colocou a mão na cabeça de Timóteo, essa chama acendeu? Amados, não existe transfusão de unção. Não é verdade? Não existe a transfusão de unção, como eu já vi. Receba, empurra. Pega essa unção aqui, empurra. Fala desse jeito aqui, empurra. Não existe transfusão de unção. Unção Deus te dá. É um dom que Deus te dá. É um dom. Unção Deus dá para você. Quando fala-se pela imposição das minhas mãos,
é para comunicar à sociedade que essa pessoa agora está apta a receber aquele ministério. Só por isso. Então, quando o pastor colocar a mão na sua cabeça, é para mostrar para mim, para você, que agora está passando a autoridade celestial para a próxima pessoa, igual o batismo nas águas. Está mostrando para a sociedade que agora ele é um batizado, é uma nova criatura. E não é só pela imposição de mãos que isso acontece, por várias outras maneiras. Então, Paulo sabia, ó, eu coloquei a mão em você, Timóteo, você sabe o dom que você teve. O mais velho colocou a mão no mais novo, agora você sabe, ou você nunca viu isso acontecer em algumas igrejas aí. Colocar a mão, agora recebe esse dom aí. Não, não é isso. Esse dom, essa posição de mãos, como já foi ensinado nas outras cartas, é simplesmente uma forma de mostrar para os outros o que está acontecendo ali. Olha, coloquei a mão e foi orado por você. Agora você está apto. Isso é rapidinho. Ó, a pessoa chegou no ministério, já vão colocar a mão. Não, não é. É com o tempo. Lembra? É com o tempo, ali sentadinho, ouvindo a palavra. Aí quem está na liderança vai entender. O Espírito Santo vai mostrar para essa pessoa a hora certa de isso acontecer. E Timóteo teve esse privilégio, essa oportunidade, teve essa oportunidade de Paulo colocar as mãos nele, conforme a imposição, mediante a imposição das minhas mãos, Timóteo. E no versículo número 7 diz assim, ó, vamos continuar. Porque Deus nos deu, não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia. Temos que entender que na Bíblia, covardia é descrita como a falta de coragem, timidez excessiva ou medo de enfrentar desafios. É essa covardia que a Bíblia fala. É considerada uma fraqueza espiritual que impede o indivíduo de agir com fé e confiança em Deus. Porque às vezes a pessoa fala, você é um covarde. Pronto, já pensa que você não é isso que a Bíblia está falando. Então, se você vê covardia na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, é a falta de coragem, é a timidez excessiva ou o medo de enfrentar os desafios. Os irmãos compreenderam? Então, Deus não nos deu o espírito de covardia. Porque Paulo sabia a timidez que Timóteo tinha. Paulo conhecia Timóteo. Paulo sentia essa timidez que Timóteo, excessiva que Timóteo tinha. Então ele fala assim, Deus não te deu esse espírito de covardia. Não deu. Deus não te deu esse espírito de timidez. Deus não te deu esse espírito de fraqueza. Ou deu? Não deu. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele não é um Deus assim que faz conosco isso daí. Muitas pessoas, como foi dito agora há pouco, têm medo de falar em público. Treme, né? A hora que vai falar em público, as pessoas tremem. As pessoas têm aquele certo medo do confronto, que foi falado aqui, esse confronto de falar, olha, está errado. A Bíblia não diz isso. Tem esse medo de confrontar, porque talvez a pessoa tenha um certo cargo na igreja, ou é o mais velho, mas dá aquele certo medo de falar, chegar até a pessoa e falar. Outros têm o medo da rejeição. Acontece muito também da rejeição. Cada um lida com medo de uma forma, mas nós temos que entender que todos esses medos de covardia, todos esses medos aí, não vêm de Deus. Não vêm de Deus. Isso pode ser, às vezes, da personalidade da pessoa, pode ser uma fraqueza da carne momentânea, ou pode ser, muitas vezes, um ataque demoníaco. Sabia? Mas, em todos os casos, isso não é de Deus. Não é de Deus. Não é.
Ele não nos deu um espírito de covardia. Não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Deus nos deu um espírito de poder, nos deu um espírito de poder quando fazemos a sua obra, quando proclamamos a sua palavra, representamos o seu reino. Temos todo o seu poder nos sustentando. Estamos seguros em suas mãos. Esse poder, amados, vem de Deus. Esse poder, Ele nos deu para nos sustentar a levar a palavra dEle, a proclamar a sua palavra. E muitas pessoas, infelizmente, acham que esse poder é aquele poder soberano, né? Ah, Deus me deu o poder. A pessoa talvez pensa que é o super gospel, né? Coloca uma capa e acha que é o super gospel. Então Deus me deu esse poder, agora você tem que seguir aquilo que eu falo. Não é isso que está falando aqui. Deus deu o espírito de poder quando fazemos para fazer a sua obra, para proclamar o seu evangelho. Para que nós viemos a representar o quê? O seu reino. É esse poder aqui que Deus nos deu. Então Deus nos deu um poder de amor e de equilíbrio também. E quero chamar a atenção da igreja que na noite que Jesus foi ser crucificado, o que aconteceu? Jesus, sabendo que o Pai havia entregado todas as coisas, na noite que Jesus foi crucificado, Deus entregou o poder de todas as coisas na mão de quem? De Jesus. E quando isso aconteceu, o que Jesus fez com todo esse poder? Foi lavar o pé dos discípulos. Então, como está falando, não é um poder de arrogância. Quanto mais ele dá, mais ele é cobrado. Mais humilde você tem que ser, mais humilde tem que ser. É o poder de Deus. Quando Deus falou assim, olha Jesus sabendo que o Pai havia entregado todas as coisas em suas mãos, foi fazer o quê? Foi lavar os pés dos discípulos. Então o que Jesus fez com todo esse poder? Foi lavar os pés dos discípulos. Para quê? Ensinamento para mim e para você. Deus te dá um poder, o amor e o equilíbrio junto. Ele não faz maluquices, né? Ou faz? De jeito nenhum. De forma nenhuma. Ele foi humilde. Jesus Cristo está lá registrado em João 13, 1 a 11. Humildemente, Jesus Cristo foi lá e lavou os pés dos seus discípulos. A pergunta que eu faço para a amada igreja: você já lavou os pés dos seus inimigos? Difícil, né? Jesus foi lá, com todo esse poder que foi dado a ele foi lá e lavou os pés dos discípulos. Agora, muitas pessoas pegam isso, acham que tem um certo poder e começam a pisar nos outros. Não é esse poder aqui que a Bíblia está falando. É um poder de amor e um poder de equilíbrio. E um poder de equilíbrio. Amados, eu vou parar por aqui, porque do 8 em diante, se eu iniciar aqui, não vai dar tempo de continuar. E nós vamos deixar para o próximo culto, se Deus assim permitir. Amém, amados? Deus seja louvado, e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.